Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso A3. O nosso tema é insuficiência renal. E neste trabalho iremos ensinar a você como a insuficiência renal se relaciona com outras patologias e com outros sistemas do nosso organismo, conforme foi ministrado nas aulas de análises metabólicas e perfusionais, ministradas pelo professor Herbert e pela professora Luciana. Para iniciarmos, vamos explicar um pouco sobre o que é a insuficiência renal. É uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, podendo ser aguda ou crônica e levando a inúmeras complicações no nosso organismo. O equilíbrio hidroeletrolítico é o equilíbrio entre a água que é ingerida e a que é perdida. É controlado pelo hipotálamo através da sede. Os líquidos corporais são divididos em LIC, que é o líquido intracelular, e LEC, que é o líquido extracelular. Os eletrólitos são substâncias que em solução se dissociam em partículas com carga elétrica, que são os íons. E nos íons temos os cátions com carga positiva. Podemos mencionar o sódio, que é o principal cátion extracelular, e o potássio, que é o principal cátion intracelular. E também temos os ânions com carga negativa. Com relação do equilíbrio hidroeletrolítico com a insuficiência renal, temos a perda de sódio excretado pelos rins, que pode causar a redução do volume sanguíneo com diminuição da pressão arterial, assim como o excesso de sódio no organismo pode causar aumento do volume sanguíneo com aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial acarreta uma lesão dos vasos renais, que acaba alterando a capacidade de excretar o excedente de volume que deveria ser eliminado, bem como de algumas substâncias que são os produtos do metabolismo. E se os rins deixam de eliminar o volume excedente, isso pode aumentar ainda mais a pressão arterial. A diminuição de potássio pode reduzir a excreção renal de cálcio, que é responsável por evitar a formação de cálculos renais. Desequilíbrio no mecanismos de regulação do balanço do ácido básico, que comumente ocorre nos pacientes com a doença renal crônica, tem na dieta uma importante variável para o desenvolvimento da acidose. Para que seja mantida a estabilidade do meio interno, deve haver equilíbrio entre a produção e a remoção de íons de hidrogênio no organismo. Além dos rins, fundamentais na eliminação de hidrogênio, outros órgãos estão relacionados ao balanço ácido básico, como o intestino, o fígado e os pulmões. Os rins desempenham outro papel importante no equilíbrio do ácido básico, como a reabsorção do bicarbonato. Isso é possível através do transporte acoplado de sódio em uma membrana basolateral e do contratransporte entre hidrogênio e sódio em membrana luminal. A acidose metabólica é uma das complicações da doença renal crônica e está associada à diminuição da síntese de proteínas, balanço nitrogenado negativo e ao aumento do catabolismo proteico. As causas incluem acúmulo de cetonas e ácido lático, insuficiência renal e ingestão de fármacos ou toxinas, ou perdas renais ou gastrointestinais de bicarbonato. Na insuficiência renal, pode levar a uma acidose metabólica por um quadro agudo ou crônico e manifestar-se posteriormente em uremia. Quanto mais ácido se acumular no seu organismo, mais a sua função renal é prejudicada, e quanto mais a sua função renal é afetada, mais ácido se acumula. É um ciclo sem fim que se repete se não houver o tratamento adequado. Os rins mantêm a composição do meio interno por meio das funções que atuam no equilíbrio hidrossalino, eletrolítico e ácido básico. Uma das manifestações da disfunção crônica deste órgão é a acidose metabólica, pela queda da filtração glomerular e, consequentemente, diminuição da excreção de hidrogênio. Qualquer variação na sua concentração produz impacto significativo sobre as funções celulares, pois quase todos os sistemas enzimáticos do organismo e as proteínas envolvidas na coagulação e contração muscular são influenciadas pela concentração de íons de hidrogênio. Sabendo que a insuficiência renal é uma doença em que os rins perdem a capacidade de remover e equilibrar fluidos do corpo, pode ocorrer o acúmulo de bicarbonato de sódio e a excreção excessiva de hidrogênio, que é um íon negativo, e o bicarbonato positivo, fazendo com que o sangue assuma um pH básico, levando a um quadro de alcalose metabólica. As funções renais podem sofrer alterações sob a influência de alguns hormônios. Uma importante função renal é o controle da pressão sanguínea. Quando ocorre uma queda nela, há uma queda no fluxo sanguíneo e na pressão dentro do glomérulo renal. Como o processo de filtração é influenciado pela pressão do sangue na parede dos capilares glomerulares, ele também fica prejudicado. Com essa diminuição da pressão, as arteríolas aferentes iniciam a liberação de renina pelos rins,
que faz com que o outro hormônio seja formado a partir de seu precursor. A renina converte o angiotensinogênio formado no fígado em angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2. A angiotensina atua diretamente sobre os rins, promovendo a retenção de sal. Sempre que se retém sal, se retém também a água, aumentando a vasoconstrição das arteríolas com a finalidade de manter a filtração nos glomérulos e promover a liberação de aldosterona pelo córtex da glândula suprarrenal. A aldosterona causa um aumento acentuado na reabsorção de sódio pelos túbulos renais, aumentando também a retenção de água, e dessa forma ocasiona o aumento da pressão sanguínea em longo prazo. Esse aumento na retenção de sódio se dá pelo aumento da permeabilidade da membrana a esse íon e a reabsorção pelo estímulo à bomba sódio e potássio. A síndrome hepato-renal é uma complicação comum em pacientes com cirrose, insuficiência hepática e hipertensão portal, e caracteriza-se por vasoconstrição renal, redução da perfusão renal com baixa taxa de filtração glomerular e intensa redução da capacidade renal de excretar sódio e água livre, na ausência de lesões histológicas renais significativas. A cirrose, insuficiência hepática e hipertensão portal associadas à insuficiência renal causam um aumento transitório da retenção de sódio e água, suficiente para restabelecer o volume arterial e desativar os sistemas vasoconstritores. À medida que a doença progride, a vasodilatação aumenta e se produz um aumento mais importante e persistente da atividade nos sistemas vasoconstritores, com maior retenção de água e sódio e, consequentemente, formação de ascite. Na fase final da enfermidade, a vasodilatação arterial é muito pronunciada. Há marcada atividade dos sistemas vasoconstritores que determina a intensa vasoconstrição da circulação renal, dando origem à síndrome hepato-renal. Síndrome hepato-renal é a junção de patologias do fígado com insuficiência renal. Sendo assim, foram determinados 2 tipos de síndrome hepato-renal. A síndrome hepato-renal do tipo 1 caracteriza-se por insuficiência renal rapidamente progressiva, definida como um aumento de 100% nos valores basais de creatinina sérica, sempre que o valor final for superior a 2,5 mg/dl em um intervalo de tempo de até 2 semanas. A síndrome hepato-renal do tipo 2 é caracterizada por diminuição moderada e constante da função renal, creatinina sérica entre 1,5 e 2,5 mg/dl, na ausência de outras causas de insuficiência renal. O pâncreas é um órgão que possui tanto funções endócrinas como exócrinas. A sua função exócrina inclui a síntese e liberação de enzimas digestivas para o duodeno no intestino delgado. A sua função endócrina envolve a liberação de insulina e glucagon para a corrente sanguínea, 2 importantes hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo da glicose, lipídios e proteínas. A insulina é um hormônio que tem a importante função de retirar as moléculas de glicose da corrente sanguínea e colocá-las dentro das células para poderem ser metabolizadas na produção de energia. Já o glucagon tem função oposta à insulina, pois é um dos hormônios responsáveis por aumentar as taxas de açúcar na corrente sanguínea quando se fica muito tempo em jejum, evitando a hipoglicemia. O excesso de glucagon no organismo está relacionado ao aparecimento do diabetes. Uma das complicações causadas pelo diabetes mellitus é a insuficiência renal crônica. Níveis altos de glicose por tempo prolongado causam lesões nos rins que podem progredir para a falência desse órgão. Pacientes com descontrole da glicose, tabagismo, obesidade ou hipertensão arterial apresentam um risco elevado de desenvolver a insuficiência renal. Esta pode se apresentar com alterações na eliminação renal de albumina ou na redução da função renal. A diabetes mellitus é caracterizado pelo aumento do açúcar no sangue, levando a uma hiperglicemia. Os sintomas são aumento de sede, micção frequente, fome, cansaço e visão turva.
Os exames utilizados para a detecção de diabetes é o hemograma, onde deve-se fazer jejum de 8 a 12 horas, para ter um resultado claro da hemoglobina glicada, que irá parecer elevada, confirmando o diagnóstico de diabetes mellitus. Outro exame utilizado é o da urina, que irá analisar possíveis alterações como a presença de albumina e glicose na urina, que aparecem quando há uma alteração renal. Se não cuidar ao longo prazo, pode aparecer proteína na urina, microalbuminúria, que é indício de uma nefropatia diabética. A dislipidemia é o aumento dos valores das lipoproteínas LDL e o valor baixo do HDL. Devido a isso, ocorre um distúrbio hemodinâmico no organismo. A calcificação é um dos pontos que deve ser acompanhado, pois a longo prazo pode formar placas de ateroma quando unido com a lipoproteína LDL, levando a um distúrbio das lipoproteínas. A tríade aterogênica é caracterizada pelos triglicerídeos elevados, colesterol HDL baixo e colesterol LDL, relativamente normal. Isso é comum acontecer em portadores de doenças crônicas, como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, acarretando em doenças cardiovasculares. Um exemplo disso é a dislipidemia urêmica, que é o aumento da resistência à insulina, aumento do estresse oxidativo e alterações na estrutura e na função das apoliproteínas, levando abaixo do HDL e o aumento dos triglicéridos, que são divididos em dois fatores. Fatores intrínsecos, que são causados por proteinúria nefrótica e diabetes mellitus, e fatores extrínsecos, que são a eritropoetina, esteroides e inibidores de calcineurina. E os indicadores das doenças cardiovasculares são desnutrição, albuminemia, anemia, elevação do fibrinogênio, estresse oxidativo e inflamação. A insuficiência cardíaca é uma complexa síndrome clínica de acometimento multissistêmico. Como a insuficiência cardíaca aguda pode levar à lesão renal aguda, do tipo 1, que foi inicialmente atribuído ao baixo débito cardíaco, causando diminuição do fluxo sanguíneo para os rins. Inclui-se a vasoconstrição pré-glomerular, no contexto de regulação positiva do sistema renal, angiotensina-aldosterona. Além disso, a pressão venosa central elevada impõe um grande aumento da hipertensão venosa renal, diminuindo o fluxo através do circuito da artéria renal, além da hemodinâmica, as vias, incluindo a inflamação, o óxido nítrico e a isquemia, provavelmente estão envolvidas na interação entre o coração e a falência renal. O uso de biomarcadores também medem e definem a produção de urina e creatinina sérica, incluindo o uso de marcadores sanguíneos como a cistatina C, lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos, e outros biomarcadores tubulares, além dos biomarcadores renais, os biomarcadores cardíacos de fibrose e deposição de matriz, comumente associados como a galectina 3, e o supressor da tumorigenicidade 2. No entanto, o uso de concentrações de medição destes novos marcadores tem principalmente um papel no diagnóstico. Urinálise. A urinálise é um exame de urina que investiga as características físicas, químicas e microscópicas da urina, buscando alterações renais e diabetes. A glicose é utilizada para detectar diabetes, aumento da concentração de glicose, podendo ser indício de diabetes, incapacidade dos túbulos renais, tirosinemia hereditária. Os leucócitos apontam infecção no trato urinário. A presença de cristais no sedimento urinário é denominado cristalúria, frequentemente encontrado e nem sempre indica patologia. A proteína é um indicativo de doença renal. As hemácias é um indicativo de lesão renal, erro na centrifugação, refrigeração inadequada.
A creatinina é uma substância produzida pelos músculos do corpo e eliminada pelos rins. Por isso, quando ocorre uma diminuição na filtração dos rins, haverá um aumento dos níveis de creatinina no sangue. A clérase de creatinina, a partir da dosagem da creatinina no sangue e na urina 24 horas, é realizado um cálculo matemático para se chegar ao valor de creatinina, que nada mais é do que a taxa de filtração do sangue pelos rins. O valor normal do clérase varia de 90 a 130 ml por minuto. Isto é, cada minuto que passa de sangue são filtrados pelos rins. Qualquer valor abaixo desta faixa, considera-se que o paciente é portador de insuficiência renal. A ureia é uma substância produzida pelo fígado, a partir da metabolização de proteínas da nossa dieta. A ureia também é eliminada pelos rins, portanto, uma elevação nos seus níveis pode significar que os rins não estão funcionando adequadamente. As hemácias são células do sangue, também chamadas de glóbulos vermelhos. Esta análise é feita observando a urina no microscópio, uma urina normal. Contém apenas uma pequena quantidade de hemácias. Quando houver aumento na quantidade, dizemos que o paciente está com hematura, condição que deve ser investigada, pois pode ser um sinal de muitas doenças renais. A hemoglobina é um indicativo de uma lesão e deve ser investigada. A disfunção renal pode resultar do próprio câncer ou de seu tratamento. Pacientes com insuficiência renal que realizam diálise desenvolvem lesões císticas renais em 40 a 50% dos casos, sendo considerada como uma doença renal cística adquirida, e 6% desenvolvem câncer renal. A insuficiência renal, seja aguda ou crônica, é caracterizada como a perda da capacidade de remover e equilibrar fluidos no organismo, que é uma das funções mais importantes realizada pelos rins. Sendo assim, ela pode levar a lesões renais benignas ou tumores com potencial maligno, levando a um quadro de câncer. Do mesmo modo, lesões renais benignas ou tumores com potencial maligno, caracterizando um câncer renal, podem levar à ocorrência de um quadro de insuficiência renal aguda ou crônica, porque esta doença leva a um mau funcionamento dos rins, fazendo com que ele perca a capacidade de exercer as suas funções. Na patologia do câncer renal, iremos encontrar células claras, células granulosas, mistas e sarcomatosas. O quadro clínico da doença tem como sinais e sintomas presença de sangue na urina, dor lombar de um lado, massa na lateral ou na parte inferior das costas, sendo como uma espécie de caroço, fadiga, perda de peso, perda de apetite, febre e anemia.
A doença pode ser localizada ou disseminada. Quando disseminada, terá metástase em outros órgãos e sistemas do corpo humano. Para fazer o diagnóstico, nós temos vários métodos diferentes, porém, não existem marcadores tumorais, porque não existe uma substância biologicamente ativa que possa ser usada como marcador tumoral específico e sensível para auxiliar na triagem, no diagnóstico e na avaliação da resposta ao tratamento, bem como no prognóstico do paciente com tumor renal. Classificação e estadiamento. A classificação mais elaborada permite um melhor estadiamento, cujo objetivo final é definir o mais preciso possível a situação clínica do paciente, com o fim de obter informações sobre o prognóstico da doença e escolher o tratamento mais apropriado. O sistema TNM, tumor linfonodo metástase, classifica com maior precisão a magnitude do comprometimento tumoral. Ele vai de TX até T4. Também temos como classificação linfonodos regionais, que vai de NX a N3, e metástase à distância, que vai de MX a M1. Agradecemos a todos por terem assistido o nosso vídeo e esperamos que tenham aprendido com a gente. Para mais informações, basta acessar o nosso site. Muito obrigada e até logo!